Muito boa tarde, bem-vindos ao debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Bem-vindos. Muito Boa obrigado. tarde. Ora bem, vamos começar com as notas de abertura de cada um dos nossos convidados e de mim próprio, que também vou apresentar uma reflexão por ser o Dia Mundial da Terceira Idade. Mas vamos começar com o Pedro Coelho. Muito bem, boa tarde a todos, ao vasto auditório da TSF, Lionel e ao Miguel Silva Gouveia. Eu estive recentemente, juntamente com mais autarcas, na Venezuela, visitando a comunidade erradicada, que um dia teve que partir à procura de um futuro melhor. Vi uma comunidade unida. Tenho a certeza que a Venezuela não era a mesma se na década de 60 e 70 muitos madeirenses à procura de um futuro melhor não tivessem partido para as terras de Simão Bolívar, na agricultura, no comércio, nos transportes, na indústria, gente de trabalho com muito sucesso. Também, em termos de remessas, de imigrantes, também investiram muito na sua terra, na terra que os viu nascer e os vejo motivados. A Venezuela não é a mesma de há 30, Não é a 40, mesma 40 anos por... atrás, em termos sociais, em termos económicos. Agora vejo uma comunidade trabalhadora, uma comunidade que parece querer colocar a política de parte e está motivada apenas no trabalho, com muita saudade E da têm sua terra. trabalho ou há muito desemprego? Sim, tem trabalho. Aqui o problema é tentar que as terceiras e quartas gerações mantenham uma ligação afetiva com a terra dos seus pais, dos seus avós. Sabemos que alguma Mas comunidade. como vive a comunidade? Há duas Venezuelas. Há a Venezuela de Caracas, da zona das Mercedes, por exemplo, e há a Venezuela do interior, há a Venezuela de Valência, que é uma zona industrial, onde muitas fábricas sofreram muito com a crise económica e com a pandemia, e, portanto, diria que há duas Venezuelas. Diria que se no passado muitos madeirenses estavam bem, neste momento não. Eu encontrei gente no Santuário de Fátima, da minha terra, de Câmara de Lobos, em particular do Corral das Freiras, que não vem à sua terra há 50 anos. Mas Portanto, qual é a ideia de um rácio de percentagem que vive bem e que vive mal? diria que vive bem em um valor muito inferior aos que vivem mal. Nós temos muitas vezes a percepção, temos a ideia que quem está Ok, na vive bem Venezuela, 10%, 15%? sim, quem está na Venezuela é que está bem, é que é empresário, é que é Mas houve uma altura negociante. que se falava que faltavam bens alimentares, que a Sim, não, inflação era enorme. neste momento não faltam bens, não faltam medicamentos. Aqui a questão é que o salário médio na Venezuela são 30, 40 dólares, ou seja, os venezuelanos não têm poder de compra. Obviamente, muito pouca gente ganha o salário mínimo, à exceção dos funcionários públicos. Agora, o que se vê é que o poder de compra dos venezuelanos é baixo. A moeda agora corrente é o dólar americano e tive em Chacau, em Caracas, num mercado com muitos madeirenses, em que o movimento é metade do que era há uns 30 anos atrás e até 20 anos atrás. A única situação positiva que me relataram teve a ver com a questão da segurança. A Venezuela ainda não é um país seguro, ainda não se pode sair à noite à rua, sós, mas efetivamente aqueles assaltos à mão armada, aqueles sequestros, hoje são menos frequentes do que eram há 5 anos atrás. Agora, a comunidade está unida, quer muita dela ficar até os últimos dias na Venezuela. Agora, diria que tínhamos imigrantes que estavam com outra folga financeira e hoje diria que são poucos aqueles que conseguem continuar a ganhar negócio. Aquela vontade de voltar para a Madeira, e isso aconteceu há 5, 6 anos, com Essa muitos vontade, imigrantes, essa e isso vontade, parou. essa vontade existe, mas muitas vezes as pessoas têm a sua habitação, têm o seu negócio, que E preferem imaginemos ficar como que, estão. imaginemos que há uns anos valia 500 mil dólares e hoje vale 100, e as pessoas também não querem perder tanto dinheiro, depois têm a sua família, têm os seus filhos, têm os seus netos, têm as suas coisas, não querem perder as suas coisas, portanto, neste momento a Venezuela está numa situação económica que não é fácil, e as pessoas também querem
querem o esforço da sua vida, o trabalho de muitos anos, pelo menos ser ressarcido de parte do valor do seu trabalho. Portanto, não há essa vontade. Obviamente há sempre uma vontade de cá vir no verão, de visitar a família. Não se percebe os preços da TAP, que não há uma ligação direta para a Madeira, quando a maioria da comunidade tem origem na região autónoma da Madeira, com preços à volta dos 2.300, 2.400 euros, quando uma viagem de Nova Iorque para Lisboa é metade desse valor e fica incomportável para uma família de 4 pessoas tentarem regressar aos... Sobre este tema, sente-se que a guerra da Ucrânia e o facto dos combustíveis e da energia estar a ficar tão cara para estes lados, e o facto dos americanos terem iniciado a recomprar o petróleo, sente-se que a economia mexe também um pouco por conta disso? Sim, até porque as sanções impostas pelos Estados Unidos ainda estão em vigor, nomeadamente no petróleo, nas transações petróleo já compram comerciais. Com a Europa não, só há sanções com alguns particulares, pessoas da Venezuela, mas é um país que precisa de alguma transformação, sendo que os nossos imigrantes é um país muito desigual. Os venezuelanos não têm poder de compra, portanto os restaurantes lá são mais caros do que são aqui na região autónoma da Madeira, quando o poder de compra dos madeirenses é superior e muito superior. A situação política está estável neste momento? A situação não política, tem havido notícias da oposição? Não, a situação política, estamos numa terra que tem 16 ou 17 partidos da oposição, têm no poder. Dos da oposição, entretanto, alguns partidos já encerraram, portanto, o que eu noto, e falando com alguns madeirenses, eles não falam muito política, eles querem trabalhar, é este governo que está, é com este governo que temos que trabalhar, é uma comunidade muito acarinhada na Venezuela, reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela dinâmica, pela dinâmica e também tem sempre um carinho enorme pela nossa terra e é importante nós autarcas também termos uma palavra de conforto para com essas pessoas e também reconhecer o quão importantes foram, porque a Madeira não se faz só apenas neste pequeno território, a Madeira também faz pela diáspora, e foi uma visita muito interessante e encontrei muito boa gente. Miguel Silva Gouveia, qual é a sua nota de abertura? Bom, antes de mais queria dar aqui também uma saudação especial a todos os madeirenses que residem na Venezuela, os que transportam a madeira no coração. Eu tive a oportunidade também de visitar a Venezuela e o mercado de Chacau e conheço a realidade na altura já difícil, e é bom perceber que há aqui sinais positivos, de evolução positiva da economia e a nível também da qualidade de vida. Fui lá antes de haver aqui o santuário e de ser habitual a estas peregrinações de políticos madeirenses ao santuário. Foi antes do Palca de Fátima. Foi antes do Palca Fofo lá ir inaugurar este santuário de Fátima, mas já na altura se falava dele, e é bom também, é positivo para a fé também da nossa diáspora poder ter Nossa Senhora de Fátima lá bem perto. Aquilo que eu gostaria de trazer como ponto antes da ordem do dia, o tema de abertura, chamemos assim, tem a ver com política internacional. Também um povo irmão nosso, as eleições no Brasil, que são este fim de semana, aquilo que temos estado a assistir em termos de dialética política, numa bipolarização bastante vincada, por aquilo que me tem sido dado a conhecer. Há uma fratura muito grande entre dois polos opostos, de um lado Bolsonaro, do outro Lula da Silva, a ponto de criar rupturas em famílias que não se falam, famílias que quebram laços. Há grande ódio no Brasil. Há um ódio, exatamente. Eu acho que isso aqui é aquilo que eu queria aqui salientar. É a possibilidade da não aceitação dos resultados eleitorais, como já foi aventado pelo atual presidente, pelo Bolsonaro, em caso de derrota, e tem estado sistematicamente a colocar esse assunto em cima da mesa. O que vai, obviamente, criando aqui uma dinâmica menos positiva junto da população, e esperemos que no próximo fim de semana as eleições acabem de uma forma positiva, que ganhe a democracia, e eu obviamente, pessoalmente, preferiria ver o Bolsonaro afastado do governo do Brasil,
sendo que a alternativa é Lula da Silva, portanto fica claramente uma opção entre os dois, que Lula da Silva consiga chegar à liderança mais Pedro uma Coelho vez tem opção também em da- relação ao Brasil, da presidência do Bolsonaro Brasil. ou Lula. Não, eu acho que aquele país é tão grande, é tão rico, tem bons políticos e tem dois maus candidatos, portanto não tenho opção. Obviamente sou um homem de direita, mas também não me revejo na política de Bolsonaro. Quando Não Lula esteve votava em no nenhum. poder, não é. Ia-se abster? Lá é obrigatório. Lá, O voto é lá- obrigatório. Quando não devia Não, votar em branco. ia-se lá abster. o voto é obrigatório. Agora, efetivamente, temos dois Para pagar 10 candidatos, euros. um com 77 anos, acho que fez anos hoje, Lula da Silva, outro que está no poder há 4 anos. E efetivamente tive a oportunidade de ver e ouvir o primeiro debate. Acho que foi fraco, um conjunto de insultos e de denúncias. Eu acho que o que os brasileiros querem é ser esclarecidos, querem um país melhor, querem outra imagem também do país no exterior e efetivamente temos um candidato que poderá ser presidente novamente, que já foi indiciado Mas por infelizmente isto corrupção, que já foi preso, tem sido cada vez mais teve o um dia a dia da governo. política, Pedro, que é as pessoas discutem pouco o esclarecimento que tu falavas. Eu acho que os brasileiros Os debates foram fracos. na primeira ronda, ou no primeiro turno, como eles chamam, os debates não esclareceram ninguém. E neste segundo turno as coisas pioraram, porque neste segundo turno é claramente uma campanha pelo ódio, a ver quem consegue mobilizar mais ódio em torno Eu gostei do muito outro da adversário. candidata, a candidata que ficou em terceiro lugar, agora não. Simone. Simone, gostei muito pelo menos pelo que Mas li. ela antes chamava o Lula ladrão e agora apoia. Pois, agora apoio, ela tem que apoiar. É a política, é preciso Depois escolher. é a política, agora acho que aquele país é enorme, é tão rico, tem tanta gente e é pena que nós tenhamos estes dois candidatos, na minha opinião. Ora bem, vamos à minha nota de abertura. Hoje, 28 de outubro, é o Dia Mundial da Terceira Idade. Neste dia em especial, mas todos os dias, temos obrigatoriamente de refletir como olhamos e cuidamos dos nossos mais velhos. Com menos nascimentos, a sociedade está a envelhecer rapidamente. A vida passa num ápice e, de repente, ninguém tem tempo para ninguém. Ser velho é, infelizmente, falar de doença, de solidão, de isolamento, de abandono, de memórias de uma vida e de um futuro que deixa de existir. Neste dia, gostaria de prestar homenagem aos mais velhos e a todos os que, na área da geriatria, nos lares, nos centros de dia, no acolhimento familiar, prestam apoio e acarinham os mais idosos. Gostaria igualmente de relevar o apoio social que o Governo Regional presta à terceira idade. Não sendo perfeito e provavelmente ainda reduzido, o sistema de ajuda domiciliar e o apoio social da Secretaria da Inclusão para manter os idosos no seio das suas famílias tem sido uma aposta certa para a melhor convivência do idoso, evitando a última morada dos lares. Fica esta reflexão, sabendo que as ajudas e os apoios sociais não são suficientes, mas são, naturalmente, uma grande aposta. Fica o tema para reflexão num dia que não é fácil e todos nós temos idosos mais perto, mais longe da nossa família e que merecem a nossa atenção. Tema que foi esta semana muito badalado é o facto de Pedro Calado ter defendido o patrulhamento do Exército e da GNR nas ruas do Funchal. O objetivo do Presidente da Câmara do Funchal é combater a insegurança na cidade, nomeadamente o vandalismo e a toxicodependência no Funchal. Pedro Calado acusou ainda o Estado de não dotar a PSP dos polícias que a região precisa. Vou perguntar ao Pedro Coelho se está de acordo com esta alternativa à PSP de militares nas ruas. Bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que todos nós temos a consciência que o número de efetivos da PSP é insuficiente. Temos todos a consciência também que mais de 20% dos polícias prestam apenas serviços administrativos. Sabemos também que já em 2015, mais de 10% dos nossos polícias tinham mais de 55 anos. Temos também a consciência que a violência nas ruas do Funchal, com assaltos, agressões,
tem vindo a aumentar nos últimos tempos também estes estabelecimentos comerciais. E perante este quadro, também a questão do consumo de estupefacientes e de álcool tem sido cada vez mais frequente, sobretudo nos nossos jovens, ao dia, à noite, e temos um autarca preocupado, efetivamente, e perante este cenário, perante o quadro, perante o efetivo da PSP, perante as competências que a própria GNR tem aqui na Madeira, que no continente são muito similares à PSP, mas que aqui a GNR limita-se à questão fiscal, à questão também de fazer muitas vezes algumas operações stop nas rotundas, e portanto o que se pedia aqui era uma maior colaboração por parte de algumas forças policiais, nomeadamente da PSP e da GNR, que isto é um assunto novo. Eu próprio, enquanto presidente da Câmara Municipal, já tive várias audiências com o senhor comandante regional, alertando para os poucos efetivos que nós temos em Câmara de Lobos. Uma nota apenas, nós temos mais 5 ou 6 efetivos comparativamente ao Conselho do Porto Muniz. Portanto, perante este quadro, sabendo que muitas vezes isto é uma questão social, uma questão de toxicodependência, que as pessoas têm que ser ajudadas, temos a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, ou seja, há um problema amontante que tem que ser um problema grave resolvido. Efetivamente um problema social. Que é mais ser, social do que criminoso? Inicialmente social. Portanto, uma pessoa em situação de sem-abrigo causa uma situação de insegurança, potencial insegurança, causa algum desconforto perante os residentes e turistas, mas não é crime. Portanto, uma pessoa, na minha ótica, pedir dinheiro não enquadra aquilo como crime. Roubar é crime. Há um desconforto, há uma situação de insegurança. Mas há vandalismo e há assaltos. Vandalismo e assaltos. Nos últimos vandalismo dias, e assalto nas últimas semanas. E perante este cenário, e porque isto vem de trás, a questão dos poucos efetivos da PSP, Pedro Calado vai, no fundo, pedir mais ordem na rua e pedindo a situação dos militares. Pedro Coelho concorda que os militares venham à rua? Repare, como lhe disse, isto é um problema que vem a montante, é um problema social, é um problema de lei, a questão das drogas sintéticas favorecem os bandidos, portanto, o que o Pedro Estado Coelho, dizer, você pedia para os militares virem à rua em Câmara de Lobos? Não, eu pedia mais PSP, pedia mais trabalho social, mais prevenção, trabalhar com os toxicodependentes, com os sem-abrigo, fazia mais essa questão. E não pedia militares? Repare, é preciso termos a noção que os militares também já colaboraram para além das suas funções. Os militares já, na questão do patrulhamento das florestas, quando dos incêndios, fizeram esse patrulhamento. Também quando houve uma greve dos motoristas de matérias em 2019, também auxiliaram nos transportes. Não se perspectivando o aumento de reforços policiais da PSP, os militares estariam sempre na rua. Vamos lá ver. O que Pedro Calado vem dizer, e nós sabemos, é que o serviço militar hoje não é obrigatório. Mas há muitos militares que, durante o dia, podiam auxiliar na via pública a manutenção da ordem. Se perguntar se eu gostava de ver essa situação em Câmara de Lobos, não gostava. Vi isso na Venezuela, em Caracas. Nem gostava de ver no Funchal. Caracas. Agora, eu percebo a preocupação do Sr. Presidente da Câmara do Funchal. Quanto à forma, concordo que algo tem que ser feito, concordo com ele quando diz que temos de ter mais PSP. Acho também que a GNR podia colaborar mais com a PSP e a PSP com a GNR, em vez de estarem ali numa guerra de competências. Mas, em relação aos militares? Em relação aos militares, compreendendo, é uma situação que eu não concordas? Não aplaudo, mas que algo tem que ser feito. Quem não aplaude? Ninguém vai te chamar a atenção se disseres não concordas. Graças a Deus, graças a Deus, eu ainda digo o que penso.
e por dizer o que penso, nunca perdi nada com isso, porque o povo isso, que me elegeu, já me elegeu esses 3 rodeios vezes. todos, Eu pá, já diz disse não aqui, concordas. e já disse E tu aqui sabes que não que é uma, concordas, que é uma ilegal e situação, que é inconstitucional. uma situação que para mim é desconfortável. Eu gostaria de ver essa situação em Câmara de Lobos. Agora, Nem no Funchal. essa é uma opção. Tu vives no Funchal, Essa cidade. é uma opção do Sr. Presidente da Câmara do Funchal. Não é uma opção. Miguel Silva Gouveia, como vê esta situação? Poucos efetivos na PSP, já tivemos a oportunidade solução, já falámos sobre isso. Já falámos aqui mas sobre essas questões. esta questão de uma alternativa para o reforço da segurança através dos militares, não tínhamos falado. Eu vou falar assim, se calhar um pouco no geral do problema que aqui temos em mãos. Primeiro na questão da PSP e que já aqui abordámos, da falta de efetivos, que existe, sendo uma necessidade, é uma necessidade sentida no país inteiro. E até referenciamos que a Madeira está, em termos de número de efetivos por pessoa, temos um rácio melhor do que o resto do país e um rácio melhor do que as grandes cidades de Lisboa e do Porto. Aliás, ontem, o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, veio a público dizer que pretendia encerrar esquadras em Lisboa e no Porto para permitir que os agentes estivessem na rua. Que acho que não é também uma afirmação feliz, porque, na verdade, se os agentes já existem, não é preciso encerrar esquadras, é mandá-los para a rua. Mas tem alguma lógica, pronto, Miguel, pelo sentido, porque há muito trabalho administrativo que é feito numa esquadra, mas com a economia de escala, podemos pôr mais na rua e um serviço administrativo. Mas eu não discuto, 4 ou 5 esquadras. Eu não discuto, eu acho que faz ele sentido. saberá melhor a forma ele disse como que queria deixar um guarda junto a uma junta de freguesia. Exato. Eu não discordo, ele sabe melhor, ele organiza aquilo que é a sua casa. Já falámos sobre isso aqui no passado e falámos sobre os rácios que a Madeira e o Funchal e Câmara de Lobos não são dos piores do país. Ainda de qualquer maneira, não sendo dos piores, faz falta. Procuremos sempre mais e melhor segurança para a nossa cidade. Agora aqui outra questão, que são as afirmações, que o Pedro não quis demarcar claramente, mas obviamente qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, demarca-se de afirmações de qualquer titular de cargos públicos, particularmente de um governante, que vem a público pedir militares a patrulhar as ruas. Isto não é Beirute, isto não é Kiev. Kiev, que está em guerra, um país que está em guerra, não tem militares nas ruas. Portanto, não se admite que uma pessoa com a responsabilidade de presidir a maior Câmara da região venha a público dizer ou pedir algo que é inconstitucional. Só quem pode mobilizar os militares, político, é o Presidente da República, que é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas em Portugal. E só em casos muito excepcionais, nomeadamente ao abrigo de estado de emergência. Não quer dizer que não possam colaborar. O Pedro falou aqui de umas questões que já aconteceu no 20 de fevereiro, colaboraram, como muitos voluntários colaboraram. Mas isto estamos a falar de uma questão diferente, que é utilizar a autoridade de patrulhamento para efeitos de segurança. Não pode, é inconstitucional. Miguel, mas eu lembro a questão do rally, durante quantos anos é que o Exército colaborou na segurança do Rally de Madeira? Mas colaborar é uma coisa. Colaborar é igual como tu estás a ver um incêndio. Não é uma estás a dar ordem de prisão a ninguém. Não é uma situação permanente. Mas há aqui outra questão, que é, isto chega a esta situação porque o Presidente da Câmara do Funchal chegou a um estado tal que demonstrou ou capitulou publicamente de que demonstrou que não tem soluções. Capitulou naquilo que tem andado a vender em termos de propaganda. Foi o mesmo Presidente que há um ano atrás disse, numa entrevista num jornal nacional, disse que a cidade estava parada, nunca esteve tão suja, tão abandonada, tão cheia de delinquentes, de drogados. O Funchal está hoje uma cidade que nunca foi. E disse mais, prometeu que ele e a equipa dele têm todas as condições para mostrar à população que queremos pôr a cidade do Funchal como ela era antes de 2013, dizia ele. Portanto, na verdade, deu a entender que tinha as condições para resolver os problemas de toxicodependência, os problemas de insegurança, quando afinal não consegue. Mas foi o mesmo Presidente de Câmara, quando tomou posse, fez um registro que eu acho pouco dignificante,
de percorrer as ruas do Funchal à noite, tirando fotografias ao lado de pessoas em situação de sem-abrigo, prometendo-lhes casa e prometendo-lhes emprego. E agora o que é que, passados uns meses, o que é um ano praticamente, o que é que vem dizer? Não consigo resolver a vossa situação, venham os militares para varrer tudo isto daqui para fora. Ora, aquilo que está aqui em causa é grave e eu acho que demonstra uma de duas situações. É grave, destrata a PSP, destrata a GNR, destrata os próprios militares e destrata todos os funchalenses. O Presidente da Câmara destrata todos com esta sua intenção. E demonstra outra coisa, que ou o Presidente sabe que aquilo que está a pedir é inconstitucional e está mais uma vez a se aproveitar da pouca informação que os funchalenses ou que os cidadãos têm da legalidade daquilo que está a propor, só para fazer agitar as águas e descartar responsabilidades de cima de si, ou pior, é impreparado, não conhece a legislação, julga que que ser Presidente da Câmara é plenipotenciário e que pode mobilizar os meios que Pedro Coelho quer reagir, parece? Eu gostava só de terminar sobre a situação que chegamos aqui. Porquê que chegamos aqui? Porque o Pedro tocou num ponto que parece-me que é fundamental, que é o problema não é um problema exclusivamente que se resolva com militares, com segurança nas ruas, é um problema social. E se é muito fácil, como até o Lionel aqui referiu, em algumas secretarias distribuírem apoios às pessoas à terceira idade, que estão em lares, a pessoas que têm algum tipo de necessidades sociais, ajuda às famílias. A parte mais complicada parece que ninguém quer lhe tocar. É fácil fazer caridade, é fácil distribuir dinheiro pelas casas do povo para dar cabazes, é fácil fazer este tipo quase que mercearia da caridade com os dinheiros da Segurança Social, mas atalhar os problemas, procurar perceber como resolver este tipo de situações de pessoas que estão em situação de toxicodependência, de alcoolismo, de perturbações e de saúde mental gravíssimas, que o Funchal neste momento, se calhar é a pandemia que está a afetar mais madeirenses, não é só no Funchal, e eu até poderia dizer o país inteiro, mas falando aqui na Madeira, em termos de saúde mental, temos um problema gravíssimo, com pessoas a ter burnouts, a ter agora falta-me o termo, mas em termos de saúde mental, depois da pandemia, as pessoas não recuperaram. A situação social agrava-se com a pobreza, com o problema... depressões, suicídios que muita gente sabe que acontecem e têm-se agudizado nos últimos anos, pessoas a se refugiarem no álcool e nas drogas, e isto são problemas que a Segurança Social e a saúde têm que atalhar caminho. Não podem ficar só na parte que fica bonito na fotografia, de entregar o cabaz, dar à Casa do Povo e fazer um passeio ao Porto Santo a fazer isto, e com essas pessoas, e com estas pessoas que estão na rua, que verdadeiramente têm necessidades, que não dá para ir tirar uma fotografia, salvo aquela situação indigna que eu referi ainda há pouco, com estas, ninguém se lhes chega, ninguém se lhes toca, varrem para debaixo até dos militares. Concorda com esta leitura do Miguel Gouveia? Queria sublinhar aqui a questão, falando da questão social, tocou-se aqui numa nota importante que nós encontramos muitas associações que trabalham com os jovens, que trabalham com os idosos, que trabalham em diferentes áreas. Câmara Lobos tem exemplos disso, por exemplo. Mas encontramos menos instituições, mas felizmente as há e trabalham muito bem com os sem-abrigo, com as pessoas que efetivamente têm problemas de alcoolismo e, portanto, são grupos, franjas da sociedade em que, felizmente, há associações que se preocupam com essas pessoas e nós, em Câmara de Lobos, estamos a criar um centro de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo. Mas não, Pedro, agora, o trabalho das associações é diferente. Agora, o Miguel disse que esse trabalho não está a ser feito. O trabalho das associações é só manter as pessoas com situações dignas na rua. Esse trabalho está é distribuir comida, é permitir que tomem um banho, que tenham um sítio para pernoitar se quiserem. O trabalho é muito mais profundo, é um trabalho de acompanhamento da pessoa, buscá-la, entre aspas, tratar de ir ao seu encontro e percorrer toda a reorganização e integração na sociedade com essa pessoa. Eu não resolvo esse problema. Eu tenho 17 pessoas em situação de sem-abrigo neste momento em Câmara de Lobos e, felizmente, em parceria com a Câmara, o Centro Social e Paroquial do Carmo está
é ajudar-nos e vai fazer uma candidatura, aliás, 2 candidaturas, Uhum. no âmbito do plano de recuperação e resiliência. Mas é um trabalho estruturado e não vamos pegar Não naquelas é de um dia ao pessoas, outro, não é fácil. não vamos pegar naquelas pessoas e pôr num outro edifício, isolá-las, longe do centro da cidade. Não, tem que haver um trabalho social, tem que haver um apoio àquela pessoa, ao indivíduo, à família. Se em 10 pessoas em situação de sem-abrigo, se nós conseguirmos recuperar, segundo as estatísticas, se recuperarmos 4 ou 5, já será muito bom. Agora, esse trabalho tem que ser feito, ou seja, pagar nessas pessoas e levá-las para outro sítio não vai resolver nada. É preciso perceber o que preciso está, perceber, e esse trabalho está a ser feito. Eu conheço por acaso Agora, um caso de sucesso em Câmara de Lobos. Uma pessoa que vivia em situação de sem-abrigo, também conheço. vivia durante alguns anos numa tenda num dos jardins do bairro da Nazaré. Antes até de eu ter uma intervenção política, conhecia e ajudava também. Neste momento foi-lhe atribuído, teve um problema também de toxicodependência, foi-lhe atribuído uma casa fora do meio, está neste momento muito bem a viver em Quinta Grande. Mas Miguel, mas há aqui uma nota muito importante que não acontece no continente e acontece na Madeira, e isso tem que ser visto pelos responsáveis, que tem a ver com o seguinte: o fenómeno das drogas sintéticas, eu acho que tem uma expressão aqui muito superior do que tem no continente, sobretudo na malta nova. E isto é um problema da lei, que tem que definir o que é legal, o que é que não é legal. Há mais de 50 ou 60 substâncias dessas, vende-se em qualquer sítio, e por ser barato as pessoas consomem. Inovar, ou seja, novas drogas, e isto, de novas, o que o Estado tem que dizer é quais são as legais. E o resto que existir para a frente é ilegal, porque segundo sei essa lista, que não sei o que é que publica agora, todos os meses é atualizada. E o que é que temos de fazer? Só há 2 ou 3 legais, para fins medicinais ou outros, e não podemos ter 50 serem vendidas no Funchal. Tu tens filhos, eu tenho filhos, tu provavelmente sabes. É nas escolas, é o problema. O problema que está dentro das escolas neste momento. Dentro das escolas. Claro, e o Presidente da Câmara está falando nisso. Não é só falar. Falar é um bom princípio. Tem que falar um problema, não também falar do problema. Estamos de acordo, é um bom princípio. Falou, fez bem, e é preciso assumir e diagnosticar, é o primeiro passo para poder resolver. Mas sabes que isso não se resolve de um dia para o outro. Agora, se formos a ver, não se resolve de um dia para o outro, mas também não fazendo nada e descartando as responsabilidades para os outros, chegando a ponto de pedir que venham os militares e resolvam. Como se isto fosse Beirute, ou que se fosse, sei lá, Chechênia ou... Mas a par da toxicodependência há o problema do vandalismo, dos assaltos, da insegurança. Muito provocado por toxicodependentes. Não todos, mas não só. A necessidade do consumo, não só, mas a necessidade do consumo leva a isso. Queria dar aqui um exemplo de como nós estamos a dar ou a criar soluções quando os problemas estão ao lado. A gente tem que criar soluções para os problemas que existem e não para os problemas que a gente gostava que existissem. Nós criámos, o Funchal criou uma casa, estava a ser construída ou reabilitada ali na Avenida Luís de Camões, que era suposto ser uma casa das associações. Quando, depois das eleições, o atual executivo decidiu mudar o âmbito da utilização da casa, deixou de ser para as associações e decidiu atribuí-la à casa de abrigo para sem-abrigo. Muito bem, são opções e até poderia ser aplaudido. Caso não tivesse sido entregue a uma associação, que até faz um trabalho bastante valioso aqui na cidade de Funchal, que é a Associação Protetora dos Pobres, e que já tem neste momento um espaço para abrigo, onde as pessoas podem dormir, os sem-abrigo podem dormir lá, aqui ali na Rua do Frigorífico. Quando perguntei em reunião de Câmara, qual é que é o problema, porque há tantos sem-abrigo que não vão para lá? Porque tem regras muito restritas. Não podem chegar depois das 10 da noite, não podem ter consumido qualquer tipo de substância, e percebe-se que, sendo uma associação, tem que pôr essas regras. O que acontece é que os outros, que não cumprem, não têm respostas. E eu pensei, esta casa, lá em cima, na Luís de Camões, iria dar essas respostas. Não, ao contrário. É mais restritiva ainda, porque não tem pessoas em permanência lá a fazer a orientação. Isto significa que continua a não existir respostas para aquelas pessoas que estão na rua, que têm dependências e que não conseguem cumprir. Miguel Silva Gouveia. Não conseguem cumprir. Isto é um fenómeno que existe noutras cidades, em Nova Iorque, é uma cidade rica. Chegou agora de uma forma Miguel tem sido clara. Está pior.
Agora está pior. Não Miguel é só tem sido Funchal, é crítico. Câmara de Lobos. Miguel tem sido Câmara de crítico aqui, e não só em relação à orientação que esta Câmara pretende dar. Qual seria a sua solução se estivesse no poder agora? Para os sem-abrigo? Para este momento de insegurança na cidade? Bem, em primeiro lugar, eu já tinha referido que a nossa proposta seria a criação de uma polícia municipal que foi chumbada por 3 ocasiões pela maioria PSD e CDS A na Polícia Assembleia Municipal também tem limitações. A Polícia Municipal permitiria, se nós começarmos esta conversa a dizer que a PSP tem falta de meios, a criação de uma Polícia Municipal permitiria que todo o efetivo que neste momento a PSP está a focar na disciplina do trânsito, na organização, na parte de multas administrativas, de multas ou de fiscalização administrativa, poderia passar para a Polícia Municipal. Mas as questões de acompanhamento de eventos, mesmo o próprio policiamento de proximidade, que foi aqui que foi referido como sendo o maior problema. Não, sim, Sim, o maior porque, problema, mas porque é dissuador. quando se fala do efeito dissuasor, ter os militares na rua como um fator em benefício desse argumento insano, aquilo que se está a dizer é que, tendo alguém, uma polícia municipal, como funciona em Lisboa, funcionou no Bairro Alto, quem frequentou o Bairro Alto, eu frequentei, estudei em Lisboa, sei o que era o Bairro Alto há alguns anos atrás, há 20 ou 30 anos, e sabemos como é que está agora. A Polícia Municipal tem um papel fundamental no ruído, na análise do ruído, no policiamento de proximidade, tem um efeito dissuasor, na identificação, mesmo até, ou na dar ordem de prisão, mesmo que não possa depois ter um escopo de criminal, pode dar ordem de prisão e deter um cidadão ou uma pessoa que esteja a cometer um ato de vandalismo. Obviamente depois tem que chamar a PSP, que é a entidade territorialmente competente na Madeira, para essa matéria. Portanto, a sua solução seria essa. Com 50 agentes. Fez na altura um plano para isso? Fizemos o plano, tivemos o onde era pronto, integrada a fiscalização municipal? Era integrada a fiscalização municipal, que incluía 3 áreas. Era a área da fiscalização administrativa, com a fiscalização de tudo o que é esplanadas, de ruído, de licenciamento de obras, licenciamento. E o orçamento para isso? O orçamento existe também? Existe. Então, o orçamento agora é o que não falta. Ficou comprovado, até aqui o próprio Diário de Notícias demonstrou que Pedro Calado tem 16 milhões de euros que quase não sabe o que fazer ao dinheiro. Então, o que não falta Pedro Coelho, sobre a Polícia Municipal. Eu acho que era uma solução mais digamos... Só para concluir, só para dizer que não se resume só à Polícia Municipal, outros projetos também estão em vigor neste momento, em curso, que é o caso da videovigilância, que está a ser instalada, que foi um projeto que o Pedro também já tivemos aqui. E vamos falar agora. E os Conselhos Locais de Segurança, que infelizmente ainda não saíram do papel, que visa procura envolver os cidadãos não são milícias populares. Pedro Coelho, a Polícia Municipal seria uma boa solução? Eu acho que todos nós temos a consciência que o Estado é incapaz e que os recursos em termos de segurança que oferece aos cidadãos são escassos. Portanto, todos nós temos a consciência que os meios policiais são reduzidos para a dimensão e para o número de ocorrências que nós temos. E nessa linha, eu sou autonomista, sou português, e eu acho que essa é uma primeira responsabilidade do Estado. E, portanto, o Estado é que devia de assegurar a segurança dos cidadãos e não era os funchalenses, que tinham que pagar com os seus impostos. Essa que era uma obrigação primeira do Estado. Penso que todos nós compreendemos isso. Não sei se a Polícia Municipal iria resolver. O que eu acho é que nós temos que continuar com este trabalho de pressão, porque eu recordo-me que há 2 anos atrás o responsável aqui da PSP dizia que a PSP tinha meios suficientes para a taxa de criminalidade que a região apresentava, e hoje já tem um discurso um pouco diferente, tanto ele como o Comandante Nacional, em que reconhece que o quadro de efetivos é insuficiente, não só no continente, mas também nas regiões autónomas. E isso, quando sai, ainda esta semana, ou a semana passada, mais 5 efetivos reforçaram a esquadra da PSP de Câmara de Lobos. Agora, nós falávamos, Miguel, o número de crimes estava a baixar, é natural que fosse a baixar, teve muita gente fechada dentro de casa. Tu fizeste parte de uma variação, de uma variação a tipo inteiro,
parte como presidente, parte como vice-presidente e outra parte como vereador. Tiveste na Câmara 8 anos e o problema existia e tu não resolveste. Eu tentei resolver. Mas eu tenho que ser, eu tenho que ser justo. Pedro, o PSD não me Tenho que ser deixou. justo para perceber que este problema é difícil de resolução ou não se resolve a curto prazo. Agora, tiveste lá 8 anos. Eu tentei. Mas o PSD é que tem culpa disso. Eles chumbaram-me. Tinhas maioria absoluta. Tenho a maioria absoluta onde? Na Assembleia Municipal. Na Câmara. Foi a Assembleia Municipal que chumbou isso. Então não foste convincente na tua explanação sim, não foi convincente. Porque culpar o PSD da situação... Chumbou o quê? Chumbou a Polícia Municipal, é isso? Sim. Acho que não era a polícia que ia resolver. Há um problema social efetivo. Então pronto, há um problema social. Não, eu estou a dizer é que não podes pedir a uma pessoa que esteja lá há um ano que resolva um problema quando alguém teve há 8 anos e não resolveu. Eu estou a dizer. Foi o próprio que disse, numa entrevista que deu, uma entrevista muito pouco, com muito pouca sensibilidade, que deu a um jornal nacional, dando um retrato da Madeira e da capital da Madeira, uma ilha turística, um retrato negro e dantesco. Vamos mudar de tema. Mas às vezes é preciso ter cuidado. Quando se aponta o dedo, temos 3 dedos virados para nós. Ou quando se cospe para o ar, cai-lhe na testa. Aquilo que acontece hoje, um ano envolvido, o Funchal está pior e toda a gente reconhece. Vamos mudar de assunto. A coligação Confiança, na Câmara do Funchal, aqui representada pelo seu líder Miguel Silva Gouveia, viu recusada ontem uma proposta para medidas de transparência na Câmara do Funchal, apresentadas como um código de ética e conduta e manual de gestão e conflitos de interesses. Pedro Calado recusou a proposta e justificou que a Câmara já possui um código de conduta e um plano de prevenção de riscos, corrupção e gestão e até um canal de denúncias, que foi aprovado há 2 semanas, depois de várias revisões em 2017 e 2019. Entretanto, o Diário de Notícias, nesta sexta-feira, traz em primeira página que a proposta da coligação Confiança para essas medidas de transparência é uma cópia e plágio do Código de Câmara de Cascais. Como é que reage a esta situação? Miguel Gouveia plagiou a Câmara de Cascais? Sobre a notícia, como é óbvio, eu não vou comentar, porque eu acho que também em termos noticiosos, acho que o contraditório deve ser exercido em tempo útil e são opiniões e critérios jornalísticos. Sobre o conteúdo daquilo que foi ontem apresentado, e aí é que é importante discutir, o conteúdo é mais importante. Mas o conteúdo é uma cópia da Câmara de Cascais? O conteúdo são cópias daquilo que está vertido na lei. Claro que a lei não pode ser acusada de ser plágio, não é uma tese de doutoramento. Aquilo que está na lei é a lei. Por exemplo, está na lei que sempre que alguém receba uma prenda ou um benefício de valor superior a 150 euros, tem que fazer ou demonstrar, ou tem que devolver, ou então tem que agir de acordo com o código de ética e conduta. E nisto eu até estou bem à vontade para poder falar, porque o código que está neste momento em vigor na Câmara Municipal do Funchal foi criado por mim, enquanto vereador, com o pluro dos recursos humanos em 2014. Foi aprovado na reunião... E já revisto. Já foi. Não, o código não foi revisto. O código foi aprovado em 2014 e está em vigor desde essa altura. O código de conduta. Neste momento, aquilo que propusemos foi um código de ética e conduta. Também o próprio plano de gestão de riscos e infrações conexas e de gestão da corrupção foi aprovado por nós, na Confiança, em 2017. Ainda, instrumentos e mecanismos de participação cívica com os cidadãos foi criado por nós, com Funchal Alerta, com medidas de democracia participativa, com a loja do município, com chamadas à participação dos cidadãos. Mas fomos nós que criámos a impossibilidade de um trabalhador da Câmara poder aconselhar qualquer pessoa, qualquer município, de acordo com uma empresa, se for necessário um documento qualquer, um trabalho qualquer. Se já havia todas essas medidas de transparência, porque é que vem agora apresentar um novo código que o Presidente da Câmara disse, Pedro Calado, disse que foi adaptado e o Diário descobre que foi uma cópia de Cascais? Ok. Foi uma cópia de Cascais? Porquê agora? Porque em 2019... O ok o que é? Concorda que concorda com essa notícia? Os códigos de conduta são criados em todas as autarquias. O Funchal tem um, portanto, nós aprovámos outro, ou propusemos outro,
Propusemos também o manual. Mas porquê é que apresenta o outro gestão. agora? Porquê é que apresenta o outro agora? Porque neste momento é quando se fala dos regimes de incompatibilidades e de impedimentos, e isso é que é importante falar. É isso que devia estar a ser discutido. Regimes de incompatibilidades, pessoas que têm ligações familiares com titulares de cargos públicos, com nomeados em lugares públicos, e que deveriam ter esses registros feitos. E, se calhar é isso, por não estarmos a falar da substância, fala-se do acessório. Isso é que é importante. É importante perceber se as pessoas têm ou não algum tipo de impedimento, mesmo que familiar, que cria obstáculos ao trabalho que desenvolvem, nomeadamente trabalhos públicos. Se têm algum tipo de contratos. E o Miguel Silva Gouveia acha que tem? Não, eu acho que não devem ter. Eu acho que é importante aprovar isto e ser transparente. Agora, ter receio de mostrar publicamente, ter receio de aprovar com medo daquilo que se possa vir a descobrir, a questão claramente não recai sobre a confiança. A questão recai sobre quem chumba. Porque há uma nova lei de impedimentos em 2019, que foi aprovada em 2019, que precisa de ser vertida. Há uma nova lei de riscos de corrupção que criou os canais de denúncia obrigatórios até este ano, até julho deste ano, e é por isso que o Funchal já os aplicou. A lei também foi de recente, foi de 2021, e era isso que era obrigatório verter nestes documentos. Agora não se quis. Deviam perguntar é porquê que não se quis. O que é que há a esconder? O que é que Pedro Calado, porque Pedro Calado e a diz que já sua tem. equipa... Pedro Calado diz que já tem isso. Sim, mas ele também disse que queria os militares nas ruas. Como é que podemos acreditar numa pessoa que de manhã pede militares e botas e tropa na rua e à tarde diz que tem tudo? Isso é uma opinião. O ter o código de conduta ou existe ou não existe. Ele diz que tem. Não é uma opinião. Ele deu uma opinião ao dizer que queria os militares da rua e deu uma opinião ao dizer que ele já cumpre com tudo. Que já tem um código, que já tem um código. Não é o que tem, ele nunca teve um código. Quem criou o código fomos nós. Sim, a Câmara tem. Fomos nós. Só que esse código é o código de conduta. Este é um código de ética e conduta, que inclui novas áreas, nomeadamente nas questões dos impedimentos e das incompatibilidades, que parece-me, dado ao histórico do passado recente, de situações que temos assistido no Governo da República, se não havia nada a temer por parte de Pedro Calado, e que foi inspirado na Câmara de Cascais, é isso? Independentemente... Essa mais-valia que o Miguel Gouveia traz. Foi inspirado na lei. Agora, mais do que se preocupar com a inspiração ou a proveniência ou o modelo que foi seguido, deviam se preocupar com o cumprimento da lei. E cortinas de fumo, há muitas. Mas quem não deve, não teme. E a imagem de um político, acima de tudo, faz de honestidade e de transparência. E parece-me que aqui essa imagem de quem chumbou isto ficou claramente. Pedro Coelho, sobre isto. Porque é que a Câmara de Lobos tem um código de conduta? Sim, Miguel Gouveia teve um momento infeliz. Obviamente, fazer oposição no Funchal pode não ser fácil, queria falar mas sobre isto também. haveria tantos temas para falar sobre o Funchal e fui escolher um tema que lhe é caro. E quando digo que lhe é caro, não é ele em particular, mas é caro ao governo que o sustenta, que é o Partido Socialista. São inúmeros os casos e gritantes os casos de falta de transparência do governo de António Costa. Agora vamos ouvir a questão. Não, o governo que sustenta o país e que sustenta o teu partido, não é? Que é o PS. Vamos ouvir o caso do Ministro da Saúde, que a senhora era bastonária, ou ela tinha uma empresa, era bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Temos o caso da Ministra da Coesão, cujo marido tinha financiamentos comunitários. Temos o caso do Ministro Fernando Medina, que queria contratar um jornalista cujo vencimento era superior ao do Ministro. Temos vários casos. E efetivamente é um tiro de pólvora seca, porque estes são casos que já foram verificados e tu lançaste um conjunto de insinuações na Madeira não se permite. Falaste em família, falaste em várias situações, a lei é nacional, há um código de conduta. Porquê que tem medo? Que o Presidente da Câmara disse que o tem, e não tem medo. Está publicado na página oficial da Câmara Municipal e que nestas situações somos obrigados a ter que tipo de documentos? Somos obrigados a aprovar um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, somos obrigados a aprovar um código de conduta. O Miguel fala em um código de ética e conduta, a lei, o normativo legal fala em código de conduta que está aprovado pela Câmara Municipal. Também devemos assegurar não só
o Estado, mas também as empresas privadas, aquelas que têm mais de 50 trabalhadores, devem seguir um programa de formação interna. Temos agora, desde 2021, uma situação nova, que muitas câmaras já implementaram, e o Diário de Notícias fez nota recente sobre essa situação, que é implementar um canal de denúncias, conforme foi falado pelo Sr. Presidente da Câmara do Funchal, e devemos também designar um responsável pelo cumprimento deste normativo. Agora, Acho o que Miguel assim dizer isso, se acha, o o Miguel responsável se também acha, sobre o Miguel se o acha responsável sobre a que, proteção de dados ó, também Miguel, foi criado. Miguel, Proteção de se dados e tu privacidade achas, também. se Um tu trabalho achas feito. que alguém Pedro. não está a cumprir a lei, tens a que denunciar. Há casos do Quem é Partido que disse que eu já não Socialista, denunciei? há casos do Partido Socialista que são gritantes e já foram denunciados, apesar do Ministro das Infraestruturas dizer que não é crime o pai vender ao Governo quando a lei refere que é até o quarto Pelo amor grau de Deus, Pedro. da Pedro linha Coelho, 4 tem- Agora, tem um esse, código- esse, Tu estás a falar, na Madeira não há regime oh, de oh, incompatibilidade. Miguel. Tu Lei queres falar Nacional. mais de famílias? Oh, Queres falar mais de famílias? Miguel. Fui o Miguel. líder do teu partido Miguel. que disse que a Madeira devia de ser Wesley. Miguel, Uma máfia no bom sentido. a lei é A nacional. máfia no bom A sentido. lei das incompatibilidades O que é que tem a esconder? é nacional, mas tu que tens a dizer. Mas qual O que é que tem a esconder? diz Porquê qual é- porquê mas que qual é o chamam quase? isto? Porque Porquê que existe, chamam isto? já existiam. Porquê Já que chamam existe. isto? Qual era a Não existe, alteração? não, Qual não era existe. qual era a É alteração que tu ias propor? É- Qual era a é alteração? Qual é a alteração? Registro de interesse. O que tu fizeste estava tão mal feito que tens o novo. Leia o que está aqui. O que está em vigor da Leia que o que está fizeste. aqui. Leia Mas o manual o que está em vigor. de gestão. O manual de gestão de risco de documentos conflitos de interesse. devem Está ser lá. revistos de 3 em 3 anos. Pronto. E Isso são foi documentos chumbado. não estáticos, Foi são dinâmicos foi e chumbado. funcionam para os eleitos locais e não só para os eleitos Câmara de locais. Lobos tem um Para código de todo- conduta. para toda a administração. Agora, Câmara de o Lobos Miguel insinuou Não, um eu não conjunto de situações. insinuei. Eu propus. Foi uma proposta. E não fiz insinuações, Não. Pedro. Foi uma proposta. Falaste em Foi uma situações familiares. proposta. Há uma proposta do Código de Ética e Conduta, fala dos deveres normais, das normas de conduta, além de prever o combate ao assédio sexual e moral, a proteção dos dados pessoais, medidas de prevenção da corrupção, proteção dos denunciantes de eventuais ilicitudes. Já está na lei. Ah, Está na lei. e ainda o Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, que é, Muito isso, bem. que é isto, que parece-me que houve aqui muita dificuldade em digerir, e foi por isto que foi chumbado lá na Câmara, foi apresentar as definições de conflitos de interesses, os registros necessários em conflitos de interesses, as situações de conflitos de interesses antes e depois de deixar Miguel, os cargos tudo e isso- apresenta um conjunto de minutas. Tudo um conjunto isso de já minutas está na Pedro lei. Coelho, para Já agora, declarações já agora em de Câmara de preenchimento. Lobos também tem um código Nós de conduta. temos o plano de prevenção de risco de corrupção e infrações conexas. Penso que o canal de denúncias foi agora atualizado o site, que será apresentado na próxima semana. Penso que isso já está. Não está neste momento a E o código de funcionar. conduta tem? O código de conduta tenho que rever. O código de conduta vem de 2017. ou E vai 18, se inspirar não onde? percebi. Na Câmara de Cascais? Repara, o código de conduta, temos que ser claros, o código de conduta é muito similar em todas as câmaras municipais, até porque a Associação Nacional de Municípios Portugueses dá a possibilidade aos seus associados de terem acesso a uma minuta. E essa minuta pode ser trabalhada por cada município. Não é? Portanto, pode ser adaptado. O município sim, É porque isso. até há questões legais, a questão Portanto, das é ofertas. normal, na sua opinião, que questão seja adaptado, é isso? Não, o que eu acho é que podia ter havido mais algum cuidado, não é? Quer dizer, mesmo quando se copia, deve-se disfarçar. Cuidado não é? em quê? Na cópia, pelo menos parece que Dizem que as cópia- cópias são sempre piores que os originais. E é por Pois, isso que quem e está não hoje, houve- e não quem está houve- hoje a agora, presidir à Câmara do temos que- Funchal. Temos que perceber que o Código de Conduta tem um conjunto de normas legais, e as leis são aquelas. A questão das ofertas dos 150 euros é a questão legal que neste momento que nós não podemos receber uma oferta superior a 150 euros e se a recebermos temos que a entregar nos serviços administrativos da Câmara Exatamente. Municipal. Esse valor E é tens igual. um prazo. Tem um prazo, esse valor é igual 10 para todas as dias. câmaras. Agora, não tem que ser Isso é letra de lei. necessariamente, não tem que ser Essa é a necessariamente letra de lei. todos os artigos. E não vi o Código de Conduta do Funchal, não vi o Código de Conduta de De Cascais, não vi a proposta do Miguel vi Gouveia a também. proposta do Miguel. Pá, Mas- todos nós na vida temos um momento Mas eram menos dois bom. documentos. Eram dois Miguel, documentos. ultimamente- Pedro, eram dois documentos. Um era um código de ética e conduta e outro era um manual de gestão de conflitos de interesses. Porquê que ninguém fala do manual de gestão de conflitos de interesses? Porquê que não se fala? Custa muito dizer que eu tenho um conflito de interesse com tal empresa Então- porque estive a trabalhar lá. Então, ou tenho um conflito de Miguel, interesse com ele. Miguel, esse manual Custa. de conflito de interesses, tu querias criar agora.
Estava previsto, incluído agora. Porquê é que não criaste há 8 anos esta parte? Porque é recente, a lei é mais recente. Essa lei já Não vai... é a lei de 2019. A lei foi de 2019, foi aquela que se falou com esses assuntos que tu aí 2019, falaste. exatamente. Sim. Saíste em 2021. Sim, podia ter. Porquê é que não feito. criaste em Mais 2019? vale tarde do que nunca. E aproveitas-me também para permitir aqui, parece-me que há, em relação à confiança, uma tentativa de... Primeiro já nos deram como mortos, diziam que a confiança não existia. E depois algumas pessoas que eu tenho visto, algumas reações, dizem que nós não devíamos estar ali a fazer nada. Devíamos todos ter ido embora. Perdemos as eleições, como hoje até vem na manchete no diário, saímos derrotados, devíamos ter ido embora logo. É bom lembrar que um vereador que não ganhando, neste caso a coligação Confiança, não ganhando as eleições, teve 5 vereadores eleitos para cumprir um mandato na oposição. Mas tens de lembrar isso a E quem? é isto. Aos teus, Não, eu estou a lembrar. aos teus estou a colegas de lembrar. partido Eu estou a ou lembrar. Publicamente aos a meus lembrar. colegas de partido? Também aos teus, foi alguns Não, dos é que teus. eu acho que, repara, Alguns dos teus. Trabalho da oposição também é trabalho. E aquilo que temos estado a fazer é, semana após semana, apresentar propostas, procurando melhorar aquilo que é a Câmara Municipal do Funchal, a qualidade de vida dos funchalenses, melhorar a cidade do Funchal. Miguel Gouveia, estamos Claro. mesmo no fim. Eu gostava de colocar novamente a questão. A proposta da Confiança é cópia de Cascais, sim ou não? Vamos então para o último tema. Eu não vou comentar esse assunto. Se quiserem, com muito gosto, antes de fazerem uma próxima notícia, terei todo o gosto em exercer o direito contraditório, que também me parece que seria de bom tom. Ora bem, o último tema é o Orçamento do Estado e a Região Autónoma da Madeira. Temos apenas 2 minutos. O PSD reprovou o Orçamento do Estado, dizendo que não estão concretizadas as aspirações para a Região Autónoma da Madeira. O PS diz que sim, que foram cumpridos os compromissos e até elogiam os artigos que se relacionam com a Região Autónoma da Madeira no Orçamento do Estado. Miguel Gouveia, o que lhe parece? Bom, já temos a oportunidade aqui de falar sobre o Orçamento do Estado. Mas agora foi a votação. Agora a verdade é que foi Foi a votação. Não percebo o porquê do PSD ter votado contra, os deputados do PSD na Assembleia da República. Um orçamento que aumenta as dotações financeiras para a região em nas diferentes órgãos de poder, quer para o Governo Regional, quer para as câmaras municipais, quer para as juntas de freguesia. Um orçamento que continua a cumprir com um conjunto de compromissos. Acha que o Estado cumpre com a região autónoma, é isso? Na medida do possível e no contexto atual, eu acho que cumpre mais do que alguma vez no passado se cumpriu. Agora, se é suficiente, se calhar não, é preciso mais e melhor, mas também não é votando contra tudo que se consegue chegar Pedro lá. Coelho. Não, eu acho que, aliás, os deputados do PSD na Assembleia da República votaram contra, aliás, só votaram favoravelmente o PS, o LIVRE e o PAN. Não, abstiveram-se. O PAN e o LIVRE abstiveram-se e só o PS normalmente votou, os primeiros. Mas em relação às aspirações da Madeira. Os primeiros orçamentos do mandato, como este é o primeiro, esquecendo do anterior, os primeiros normalmente é dado o benefício da dúvida. Há uma abstenção por parte dos partidos da oposição. Eu não percebo. Agora é o Pedro Coelho, temos que fechar o programa. A questão tem a ver, sobretudo, o produto cresceu 7% em 2022, as transferências para a Madeira foram só 3,5%, o acréscimo foi de apenas metade do que foi o crescimento do produto. A questão do hospital, estão inscritos apenas 22 milhões de euros, quando os 50%, tendo em conta a execução, deviam estar inscritos 32 milhões de euros. A questão do subsídio de mobilidade ainda não está resolvida. A questão da dívida de 24 milhões de euros dos subsistemas de saúde que a Madeira continua a suportar, de sistemas nacionais, a questão da IHM, portanto, um conjunto de situações e de transferências não se percebe que justificam, ou seja, essa tomada de posição. Muito obrigado, bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado.